E logo começamos. Eu vou colocar de novo ali no chat só o link para a nossa lista de presença, para quem entrou depois. Perfeito. Então, vamos lá. Olá, leitores. Bem-vindos. Iniciamos hoje uma série de entrevistas com escritores catarinenses. Este evento tem o apoio da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, através da Lei de Incentivo à Cultura, e visa promover a literatura local, estimular a leitura e evidenciar os principais representantes da cena literária em Santa Catarina. Eu sou Adriano Salvi, professor, escritor e mediador de leitura, que juntamente com a mediadora e professora Sheise Calabria, conduziremos esta série de entrevistas. Bom, e temos então a satisfação de receber o Márcio Markendorf como nosso primeiro convidado. O Márcio é professor na Universidade Federal de Santa Catarina, nos cursos de Letras e Cinema. Ele é pesquisador e também escritor, tendo escrito a novela Soy Louca Lorca, feito um Chien no chão, pela Urutau em 2019. Com o escritor Adriano Salvi, assina o livro Microcontando, Cai a Ponte Edições 2019. Este é um projeto contemplado pela LIC de Balneário Camboriú também. E em coautoria com o Adriano também e com o André Ricardo Aguiar, lançou Ainda Estava Online em 2021, pelo edital Elizabeth Anderle, Santa Catarina, e também tem diversos contos publicados em coletâneas. É isso? Mais alguma coisa? É isso. É isso? Acho que é isso. Sejam bem-vindos os que estão entrando na sequência. Lucas, muito bem-vindo. Lucas Schlemper, né, poeta, escritor aqui também da região. Esse é o livro que vamos trabalhar hoje, Soy Louca Lorca, feito um Chien no chão, de Márcio Markendorf. Márcio, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. E começamos, então, com uma pergunta bem simples. O que te levou à literatura? Fale-nos um pouco sobre a sua trajetória literária. Vou tentar dar a resposta sintética, porque senão eu vou me alongar demais. Eu sempre brinco que em literatura a gente estuda sempre aquela ideia das biografias dos escritores, né? Então sempre tem aquele momento fundamental lá da infância, que desde a infância fulano já escrevia, já pintava, já fazia alguma coisa, né? Que é muito típico das biografias de artistas, né? Em certo sentido, eu também me enquadro nesse clichê, porque desde os 9 anos eu já acabava por rascunhar poemas e mandava para um suplemento literário infantil que existia no jornal lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde eu morava, e na época eu já tinha, digamos assim, uma certa afeição por temas mais dramáticos, como minha mãe costumava chamar, porque eu sempre tinha uma relação com separação, com dor, escrevia poemas para a Guerra do Golfo, então era uma criança um tanto peculiar. E desde então, desde os 9 anos, eu já escrevia, fabulava, e quando eu entrei na graduação em letras, como a gente estava discutindo aqui nos bastidores, eu tive aquele momento de recrudescimento assim, do meu processo criativo, e eu só deslanchei novamente quando eu entrei na pós-graduação e comecei a investigar processos criativos, investigar narrativas biográficas. Isso começou a me alimentar muito, né, meus próprios processos e meu pensamento sobre a literatura. Então, daí eu não parei mais e continuei seguindo e fazendo várias outras experimentações. Eu comecei a me dar liberdade para fazer experimentações que antes eu não fazia, e que eu acho que, em certo sentido, a academia também acaba interferindo nisso, né, em podar certas liberdades, assim. Perfeito. Bom, então eu queria saber como que funciona o teu processo de escrita. Se tu é um escritor regrado, todos os dias das 8 às 10 eu sento e escrevo, ou se você tem inspirações ao longo do dia, vai anotando, como que funciona para ti esse processo de escrita? Seja de contos, mini-contos, poesia, como que é para ti? É um processo caótico, para a gente poder citar Clarice Lispector na sua famosa entrevista, né? Mas é caótico no sentido de que eu não tenho um tempo disponível efetivamente na minha semana para escrever, né? Porque a universidade toma muito meu tempo, então frequentemente eu estou correndo para produzir aulas, para
ler material de estudantes, mas é justamente nesses intervalos em que eu estou preparando alguma coisa que muitas ideias surgem, né? Então, eu acho que a criatividade tem a ver com o fato de você ficar sempre com o seu HD mental trabalhando em segundo plano, né? Então, por mais que eu não tenha exatamente um dia específico que eu pare para trabalhar e escrever, a todo momento estou pensando em literatura, em criação. Então, digamos, eu estou lendo um texto teórico, de repente, algumas palavras daquele texto teórico começam a mexer comigo com alguma sensibilidade, elas dão algum choque, sai alguma faísca na minha cabeça e eu tenho que parar para fazer alguma anotação sobre como aquilo pode se tornar importante para uma futura narrativa, um futuro projeto. Tanto que eu anoto muitas coisas no celular, né? Então, e também em papeizinhos ou blocos de anotação, né? A parte dos papeizinhos é a mais caótica, porque depois eu tenho que ficar catando onde que foram parar esses papéis para os reunir e tentar dar uma forma melhor para isso. Mas, de modo geral, eu fico pensando nessa perspectiva mesmo de que a literatura está por aí, está pelo mundo, está por todas as coisas. E eu preciso ficar muito atento para ela, né? E daí uma recomendação que eu acabo sempre dando para quem está começando sempre tem esse hábito de registrar as coisas que você pensou na hora, porque depois elas desaparecem. Não importa, né? A gente pensa que tem uma ótima memória, mas você teve aquela ideia assim maravilhosa naquele momento, daí você fala assim, vou chegar em casa, vou escrever. Né? Você está passeando com o cachorrinho, daí você fala, tive uma boa ideia com isso, nossa, lá. Se você não registrou ali, quando você chegou em casa, ela já se dissolveu, não existe mais, então é um grande problema isso. Maravilha. E daí, enfim, no meu celular eu fico como repositório de várias ideias ali e sementes do que eu posso trabalhar. E daí, nos momentos que eu estou mais livre, eu vejo, agora o que eu posso fazer com isso, né? Mas também tem uma questão que porque eu tenho uma conta no Instagram, né, voltada para a microliteratura, né, isso também me demanda uma outra disciplina, que é de produtor de conteúdo, né? Porque se você não produz conteúdo, você também perde seguidores, faz com que haja uma perda de interesse em relação ao seu trabalho, então é preciso manter uma regularidade. Se eu não mantenho essa regularidade, né, eu acabo prejudicando minha própria amplitude enquanto escritor, né? Então, eu também preciso estar constantemente produzindo ali microcontos, né? E daí isso me demanda não um trabalho diário, mas um trabalho contínuo, né? Então, acho que, em certo sentido, até me assemelho às vezes com o Adriano, que já comentou sobre o próprio processo criativo dele, de que às vezes tira um dia assim, vou escrever todos os microcontos que eu preciso para a semana toda, né? Porque daí você já fica com material para ir postando pelo menos um texto por dia, ou em alguma sequência temporal não tão longa assim entre um texto e outro. Maravilha. Márcio, entrando um pouco agora na novela, que é o nosso objeto de análise e discussão do encontro de hoje, então eu faço duas perguntas em uma, e você nos responde, por favor. O que o motivou a escrever Soilô Calorca, feito um Shen no chão, e o porquê da escolha deste título? Vou começar falando sobre o título, porque faz pouco tempo eu dei uma entrevista também num programa de TV da UFSC, e me falavam assim, nossa, esse título é muito difícil de ser falado, né? Não sei se eu consigo falar nem rápido esse título, parece um trava-língua. E eu queria que tivesse essa característica longa, digamos, e também bastante peculiar, e que carregasse uma certa sonoridade, mas também carregasse uma certa antecipação do que aconteceria na história, né? Então, quem termina de ler a novela, depois olha para o título, pensa assim, realmente, já tinha algum elemento ali que anunciava uma transformação que vai acontecer lá no final da história, né? Então, pensei muito nessa perspectiva, né, quando eu fiz a escolha do título, e eu quis combinar essa questão do espanhol com o português e também com o francês, porque
isso dialogava com alguns intertextos também da própria obra, né? Tanto a ligação com o Federico Garcia Lorca, né, que é uma figura retórica do amor, da paixão que existe dentro da novela, né? Também uma ligação com Um Chien Andalou, que é o curta-metragem, né, que teria então sido uma espécie de vingancinha do Salvador Dalí em relação ao Lorca, né? Eles tiveram um relacionamento no passado e o Dalí acabou querendo ficar só dentro do armário e acabaram brigando, se separando, e quando ele fez esse curta-metragem junto com o Buñuel, ele queria dar alguma mensagem por baixo da porta ali para o Garcia Lorca, né? Então, por isso que era Um Cão Andaluz o nome do curta-metragem, né? Para fazer uma espécie de deboche ali artístico em relação ao outro. Então, quis incluir isso também dentro desse título, né? E o processo da novela, ele tem a ver com as minhas pesquisas acadêmicas, né? Na época, eu já trabalhava bastante com a ideia de correspondências, de textos biográficos. Então, esse campo da sensibilidade, especialmente de uma sensibilidade mais confessional, era a minha palavra do dia, digamos assim. Eu investigava a Cila Plath na pós-graduação, me aproximei muito da Ana Cristina César e gostava muito do Caio Fernando Abreu, né, especialmente por conta de algumas parcerias, afinidades eletivas que eu tive ao longo da pós-graduação, né, especialmente com a Camila Lourenço, que foi minha parceira, né, durante esse período da pós, né, e ela estudava Caio Fernando, então a gente estudava as cartas do Caio Fernando, então a gente sempre trocava muitas ideias. E nesse período eu mantinha um blog com certa regularidade, que era em Correspondências, no qual eu fazia uma série de experiências estéticas acerca da prosa poética em carta, né? Então, era uma ideia de mini cartas poéticas que eu produzia no blog. E, com o tempo, eu fui depurando essa linguagem da intimidade, e eu queria que esse tipo de texto acabasse ganhando muito mais densidade num texto longo, né? E também por conta de uma percepção, né, que também diz respeito a essas instâncias de legitimação que a academia faz, por exemplo, né, você só pode ser considerado um escritor se você publicou um livro, né? Eu, enquanto escritor de blog, eu era só um blogueiro, né, não era considerado um escritor, né? E o blogueiro, nesse caso, é como se fosse um escritor de segunda categoria, né? Ele não pode ser considerado alguém que escreve, né? Alguém que passa o tempo, digamos assim. E é um tipo de, digamos, ranço crítico, né, que existe até hoje, com pessoas que escrevem blogs ou escrevem em outras plataformas, né? São raros os casos de textos que migraram, por exemplo, dos blogs para o papel, né? E por conta de olheiros e coisas nesse sentido, né? Alguns migraram, mas é por conta de editoras independentes, como em certa medida foi meu caso. Embora eu não tenha adaptado textos do meu blog para converter na novela, né? Mas eu usei a plataforma do blog como uma espécie de campo de experimentação e depuração desse estilo, que então lentamente foi gestando esse trabalho mais longo, né? E também era uma forma de me desafiar, porque a princípio eu só escrevia então esses textos em prosa poética, né, de curta extensão, né, eu eventualmente escrevia contos também, e eu queria me testar para saber se eu tinha capacidade para escrever um texto de maior fôlego, né? E então primeiro comecei na novela, que seria então esse intermediário entre o conto e o romance, né? E eu fiquei por aí, e o que também é uma classificação horrível, né? Porque daí o fato de ele ser uma novela literária não permite que eu entre em um monte de concursos, porque daí não existe concurso para novela literária, existe concurso para conto e concurso para romance, né? A novela parece que também é uma subcategoria de textos que me impede de circular, assim,
em outros lugares, né? Lendo o seu livro, realmente ele é impactante, é um livro muito sensível, sabe? É um livro que prende o leitor pela potência da palavra, né? Isso, aliás, você fala um pouco sobre essa questão da palavra, da força do verbo, né? No seu texto. Márcio, nós temos algumas outras perguntas, mas assim, eu gostaria de também solicitar a você, se você tiver à mão algum fragmento do texto que quiser socializar com o grupo, com as pessoas que aqui estão, para a gente sentir um pouco do impacto da narrativa, seria interessante conhecermos um pouquinho. Tá, se você quiser já fazer outra pergunta, enquanto eu tento localizar agora, mas de antemão não tinha selecionado nenhum. Não, tudo bem. A Sheise tem uma pergunta na sequência, se eu não me engano, né, Sheise? Está sem som, Sheise. Sim, eu achei que, assim, quando eu terminei, apesar de eu não escrever oficialmente, eu me senti bastante inspirada a escrever. Eu gosto de escrever cartas e textos, assim, mais monólogos, e eu me senti super inspirada na escrita. Recentemente eu li também Água Viva, da Clarice, e me lembrou um pouco, assim, a forma de narrar. Eu queria saber se essa é uma das suas influências ou quais são suas principais influências literárias nessa obra específica, e também por que do Garcia Lorca. Clarice Lispector foi minha primeira paixão literária e, é uma pena, acho que é uma pena muito grande que eu não tenha seguido a minha carreira acadêmica estudando a Clarice Lispector. Isso se deve até más instruções docentes na época da minha graduação, né? Quando eu estava terminando o curso de letras, eu consultei uma professora que estava retornando, inclusive, de um doutorado da UFSC, e eu disse que eu tinha planos de estudar Clarice Lispector, e ela virou para mim e disse que tudo já havia sido falado sobre ela, e que não haveria nada que eu pudesse trabalhar, né? Então, isso, de alguma forma, foi um choque para mim, me desmotivou, né? E então eu comecei a tentar pensar em outras possibilidades de trabalho, né? Foi quando eu acabei conhecendo a Silvia Plath, por conta, inclusive, de uma professora que eu tive de redação, de cursinho, e eu comecei a me interessar muito por essa relação entre vida e biografia, né? Mas a Clarice Lispector é uma grande influenciadora da minha vida, assim, acho que sensitiva, né? Muito mais do que a linguagem, acho que nunca chegaria perto da linguagem dela, embora eu tenho muita estima por esse dispositivo do fluxo de consciência que eu acabo empregando na novela, né? Então, esse falatório de encadeamento, né, de ideias, de pensamentos, de memórias, de questionamentos, né? Então, esse longo monólogo interior da personagem, acho que, nesse sentido, se aproxima muito do que Clarice faz, né? Ainda faltou responder alguma coisa? Esqueci agora. Quais autores, assim, tu acha que foram são suas maiores influências literárias, tu acha? Desculpa, Márcio, e aí eu já quero aproveitar, né, e encaixar a pergunta das intertextualidades, né? Fale na sequência das intertextualidades que é muito evidente dentro do texto, dentro da novela. Uma questão que a Sheise também perguntou, eu esqueci de responder, foi por que Lorca, né? Lorca, eu pensei a partir especialmente da ideia do homoerotismo contido nos seus poemas, né? Tanto que é por isso que ele está no epígrafe, com uma espécie de pista também, é o chave de leitura, né, para esse livro, né? E a partir da biografia dele, eu acho que é o que mais me cativou, assim, essa ideia da paixão violenta, da paixão que não tem correspondência, de uma vida que acaba de uma forma dramática e sem muita informação, né, porque ele morre fuzilado, não se sabe onde que está o corpo, ele tem esse aspecto político, né, da sua vida, né, ao lado da poesia,
Então, é como se eu quisesse transformar uma espécie de figura retórica de todas as paixões que não deram certo, né? Então, por isso que eu acabo utilizando como a figura por quem essa personagem se apaixona perdidamente, né? E por quem ela acaba... E como, a partir desse personagem específico, ela acaba revendo a própria vida e os próprios interesses, né? Mas ao longo da construção desse livro em específico e também dessa sensibilidade específica que está nesse livro, eu acho que eu passo muito além de Clarice Lispector, né, que me alimentou de alguma forma, né, enormemente. Eu também gosto muito de Marguerite Duras, né? Então, A Doença no Corredor é um dos meus livros favoritos, né? E a Marguerite Duras também me tocou muito no livro, né, no roteiro do filme do Alain Resnais, Hiroshima Mon Amour, que também é uma das fortes referências na novela, né? Então, até depois eu posso ler um trechinho que remete muito a esse momento. Porque nesse filme específico, que é roteirizado pela Marguerite Duras, há todo esse tema voltado para o amor, para a memória, para a devastação do amor, para a abreação, né, que é um tipo de reação que você tem, né, uma definição da psicologia daí, para que você, quando você acaba tendo uma experiência emocional, ela, quer dizer, você é colocado frente a uma situação que desperta novamente uma experiência emocional que você teve, e ela é descarregada, né? Isso acontece nesse filme. Então, é como se eu tentasse simular um pouco dessa abreação também a partir das memórias dessa personagem. À medida que ela vai fazendo essa arqueologia das coisas que ela sente, né, à medida que ela também vai tocando nesses limites entre verdade e mentira, o que é verdadeiro dentro da memória, né? E quais sentimentos são realmente verdadeiros quando você recorda, né? Nesse sentido, eu até gosto muito da etimologia da palavra recordação, né? Recordação significa colocar de volta algo no coração, né? Então, ao recordar, essa personagem continuamente está fazendo com que algo perpasse as suas emoções, né? Então, por isso que é um texto que acaba ganhando quase uma característica, assim, digamos, neorromântica, né? Porque ela se deixa invadir muito pelas sensações e pelas expressões, né? E daí não preciso dizer que a Sylvia Plath também se tornou um elemento fundamental para a minha formação, né, poética dessa novela, né, especialmente porque também, logo no início, eu digo que essa é uma obra de conficção, né? E conficção é um termo usado pelo tradutor Rodrigo Garcia Lopes para avaliar a obra de Sylvia Plath, né, porque ele dizia que ela não fazia uma obra confessional, como boa parte da crítica dizia, né? Esse confessionalismo dela tinha a ver com uma atitude frente ao texto literário, né? Então, essa atitude misturava elementos que eram certamente de origem biográfica, e daí a gente pode usar o Lacan, né? O Lacan diz que tudo é sobre nós, então não importa que tipo de texto que a gente faça, a gente está mobilizando nossos fragmentos, né? Então, tem essa parte confessional, mas, por outro lado, tem uma articulação com vários outros elementos retóricos, símbolos, metáforas, intertextos, que afastam completamente o projeto de qualquer leitura de confessionário, né? Então, você não está ali só expondo os seus sentimentos, né? Você está construindo um texto que tem a intenção de ser universal, um texto que tem a intenção de ter uma abertura interpretativa para que as pessoas se sintam tocadas, se sintam contempladas também nos seus próprios sentimentos ali, né? Rolar uma identificação é necessária. E Ana Cristina César, né? Não posso deixar de mencionar, porque ela foi fundamental também nesse meu processo de escrita, né? Inclusive, quando eu tinha
eu estava muito próximo da Camila por conta da pós-graduação. Inclusive, a gente fez uma brincadeira, né, em relação ao aniversário da morte, né, de Caio Fernando Abreu, e a gente publicou 2 cartas no Caderno Cultural do Diário Catarinense, ela escrevendo como se fosse Caio Fernando Abreu e eu escrevendo como se fosse Ana Cristina César, né? E só para ter ideia de quanto a gente estava tão envolvido nos nossos próprios objetos de pesquisa, quando eu releio o texto, parece que tem coisa, parece que é alguma coisa da Ana Cristina César, de tanto que a imitação, o pastiche do estilo funcionou ali, né? Então, eu carrego muito dessa linguagem mais coloquial, né, mas também poética, né? Então, eu acredito que eu consiga tentar lidar com essa questão, digamos, mais solene, mas também é mais prosaica dentro da novela, né? Que é algo que a Ana Cristina faz muito. Perfeito. A gente queria deixar claro aqui que todas as pessoas que estão participando ao vivo na sala conosco podem ficar à vontade em fazer as suas perguntas, em participar, seja através do chat, seja aqui, né, uma pergunta direta para o Márcio, né, fiquem bastante à vontade, porque esse realmente é um bate-papo literário acerca dessa obra que é realmente única. Então, fiquem bastante à vontade, o Márcio também está selecionando ali algumas passagens, né, com relação ao seu texto, para que a gente também possa experienciar um pouco do que é esse texto do Márcio. Quer ler um trecho agora? Pode ser, e aí, na sequência, a Sheise também está olhando alguns textos, fique à vontade, por favor. Acontece. Da primeira vez que te vi foi uma febre. O fogo de mim, o fogo de ti. Eu fui coberta das cinzas todas que me devoravam. Eu já morri tantas vezes, Federico, mas não vou evitar teu nome na minha biografia. Não estou satisfeita. Posso escrever quilômetros nessas paredes brancas, mas não. Não quero mais a tortura, a loucura, a experiência terrível da amante louca, da adúltera virginal. Minha pior parte é a fome. Como falar do amor quando empobreço minha vivência por um punhado dele? Eu sou uma mendiga, maltrapilha. Quanta coragem a minha a retirar a energia da enfermidade, da obsessão, da chama. Sim, 2 fogos, o ancestral, o primitivo. É o fogo do amor purificando-me. Mas ainda não sinto gozo nem plenitude. Morro de tanto sentir. E vou morrer outras tantas vezes. Ah, meu amor, meu amor. A memória do fracasso é a pior de todas as histórias para contar. Nela eu sou eu. O mais assombroso de tudo é que eu sou o eu e ninguém mais. Não 2 ou 3, apenas uma, o eu. 40 graus, 400 graus, 40 mil graus Celsius. E o fogo consumindo as ruas do meu corpo, as línguas do fogo lambendo a minha língua, as labaredas secando minha saliva. Não posso prosseguir se eu rasurar. Eu sei o teu nome de cor. Eu fecho os olhos e sei teu nome. Eu me analfabetizo e sei teu nome. Eu me aniquilo e ainda sei teu nome. Predador, predador. Estira teu tigre no que restou da última fogueira. Faz das tuas malhas meu casaco de pele. Faz os teus ossos a minha morada. Depressa, amor. A fumaça me consome. A fumaça me sufoca. A fumaça me devora e me engole crua. Muito bom. Márcio, eu havia perguntado para você, vou aproveitar no privado, e vou aproveitar para perguntar aqui em público. Você fala da presença desse tigre, né? Que ele é constante na narrativa, ele vem junto, acompanhando essa personagem, né? Até uma personagem aí que não fica evidente o gênero também dessa personagem, né? Fala um pouquinho sobre esse tigre que acompanha a narrativa e qual é o simbolismo dele, né? Uma vez que a sua novela é cheia de
de simbolismos também. Bem, o tigre começa a surgir como uma outra metáfora, né, que vai falar a respeito do processo de transformação. Quando a gente estuda muitas estruturas narrativas, a gente acaba sempre sendo defrontado com uma ideia de que, ao final da jornada de um herói, de uma heroína, vai haver um processo de transfiguração, né? E esse processo tem a ver com o modo como as outras pessoas passam a ver essa personagem depois das coisas que ela enfrentou, né? Então, frequentemente, você se torna um herói, se torna um bruxo, se torna, sei lá, um Jedi, né? Isso está muito presente nos filmes, por exemplo, né? Assim como também nas narrativas literárias, né? Então, eu queria pensar numa noção de transfiguração e que ela não fosse voltada tanto para a comunidade, né? Como que a comunidade vai perceber essa pessoa, né? Porque geralmente a consagração vem por conta do meio social. E como é uma narrativa mais intimista, eu estava pensando em como pensar nessa transfiguração a partir de uma ideia de que a personagem compreende alguma coisa a respeito da sua própria identidade, né? O quanto ela começa a se sentir livre para pensar a respeito de si mesma, né? E nos termos que lhe couber, né? Então, ao longo desse processo de escrita, de revisão inteira do material, eu pensei em aplicar o tigre como uma grande metáfora de um corpo que vai, digamos, transicionar, né? Não necessariamente uma metáfora trans, mas é uma ideia de que estamos falando a respeito dos desejos, estamos falando a respeito dos corpos, né? Então, ao longo da história, né, vai existindo esse tipo de inquietação da personagem, que é como se alguma coisa subisse, rondasse a garganta, né? Rondasse o corpo dessa personagem, estivesse ali como uma espécie de doença, né? Digamos, a psicologia fala muito sobre a ideia da somatização, né, de emoções que nós temos, né, o quanto você pode ter um câncer, né, na garganta, porque você é uma pessoa que não se expressa muito, né, e questões desse sentido, né, a ideia da somatização das emoções. Então, eu queria que o tigre tivesse uma certa conexão com essa noção de somatização. Então, ele estivesse ali e precisasse ser colocado para fora como uma espécie de expurgo, né, e ao longo da obra, eu tento manter essa ideia de que ela está numa prisão, né, um lugar indeterminado, um lugar que não tem exatamente uma localização exata, nem uma temporalidade exata, né? E, ao mesmo tempo, ela sente que ela está numa espécie de prisão mental também, né, em que coisas são impostas a ela, e ela não quer viver essa vida de acordo com o modo como as pessoas impõem a vida para ela. Ela quer ser feliz, ela quer encontrar a felicidade do amor, né, que é o objetivo principal. Então, a saída do tigre, né, a chegada do tigre finalmente lá nas últimas páginas, não quero ficar sendo spoiler, né, mas essa aproximação do tigre ao final tem a ver muito com esse processo de transfiguração dessa personagem. E daí a gente volta de novo pro título, né? Soy Louca Lorca feito um chia no chão, né? A gente pode voltar, apontar também para o que acontece ao final, nas palavras finais, né? Então, que tenta ocupar o espaço da página como de uma forma um tanto associada com a poesia visual, né? Como um corpo que cai, né, e um corpo que se transforma, né, também. Então, Márcio, o Garcia Lorca, né, ele escrevia peças de teatro, além de poesias, né, e a sua novela, ela também tem essa estruturação de 3 atos, né, obviamente que é proposital isso, mas fala um pouquinho sobre porque me parece que aí fica quase que um gênero híbrido, né, uma novela com né, com o teatro e essa costura que você fez que ficou muito boa.
Acho que essas mini peças de teatro, mini monólogos dentro dos monólogos quase, né, que a gente pode falar, né, porque muitos personagens não falam, né, por mais que tenha outro personagem em cena, eles não estão conversando necessariamente, né, eu pensei muito a partir dessa perspectiva de uma certa solidão contemporânea em relação ao amor. Essa personagem, ela é muito passional, né? Ela se entrega muito às paixões, mas daí por conta da prisão mental que ela tem, né? E isso pode remeter muito a essas questões de LGBTQI-fobia, por exemplo, né? Etc., né? Mas daí o leitor, a leitora que vai fazer essas conexões, né? vai trabalhar com essa sensibilidade, vai fazer as interpretações que achar mais interessantes, né? Mas essa personagem, então, muito passional, ela precisa convocar também essa materialidade dos encontros, né? E quando ela constantemente está questionando os personagens e questionando a ideia de, será que o amor é possível ainda, né? Mesmo quando eu tenho uma das passagens de uma das peças, né? Tem essa ideia de que os dois personagens estão fingindo um para o outro, né? E assim como tem uma das mini peças, é a personagem fantasiando, né? Como que seria o relacionamento de alguém e como que isso, de repente, vai se degradando e se tornando uma outra coisa que ela não quer, né? Mas por mais que ela saiba que pode dar tudo errado, ela não deixa de pensar no amor, né? Não deixa de pensar nessas questões. E eu acho que, de algum modo, se dialoga muito com a minha vida pessoal, né? Porque eu me considero, de algum modo, uma espécie de sobrevivente, porque foi a ideia de que, em algum momento, eu poderia amar alguém da forma como eu gostaria, né, que permitiu que eu me mantivesse vivo, né? Porque, enfim, várias questões pessoais me atravessaram, várias questões na minha vida privada, né, me privaram de ter uma experiência mais plena com os afetos. Então, essa ideia de que o amor é a única esperança, acho que foi fundamental para que eu introjetasse nessa personagem, né? Então, ela precisa acreditar em alguma coisa que ainda faça apostar na vida e apostar nas coisas importantes da vida, né? E daí, enfim, acho que talvez também seja a única passagem que eu tenho me apropriado especificamente de um texto que estava no blog. Tem esse texto, por exemplo, da mulher louca, então, que fica na janela e começa a fantasiar. Eu tinha escrito inicialmente no blog, mas depois eu tirei e falei assim, não, isso aqui está muito bom para ficar aqui perdido e eu vou fazer outra coisa com ele. E depois eu acabei introduzindo, então, na novela, mas uma versão mais ampliada. Bacana. Sheise queria falar alguma coisa? Não sei, na verdade, meu livro está todo marcado, com muitos trechos. Não sei se eu leio alguma coisa, de repente. Se tudo bem para você. Pode ser. Não quero matar a sua obra lendo. Não, eu adoro ouvir as pessoas lendo. É uma parte da cena 1, que é assim. Eu entendo tua liberdade, a tua desobrigação de ligar para alguém no meio da noite ou no começo do dia, só para dizer bom dia, boa noite, eu te amo, tenho saudades. Ou melhor, a tua obrigação de seres fiel apenas a ti mesmo e poderes ligar para quem e quantos quiser. Deve ser um bálsamo não ter que escrever cartas de amor, nem bilhetes, nem mensagens, nem desenhos, nem nada disso, porque são todas bobagens de gente carente. A sociedade tem horror aos carentes. A sociedade declara carente qualquer um que tenha um sentimento verdadeiro, que tenha um corpo que não tenha sido ainda dessensibilizado, é um perigo. Acho que são vistos como fugitivos de instituições psiquiátricas, dessas pessoas que se fogem só para manter a independência. Eu entendo tua liberdade de sair nas noites e ficar com quem quiser, com quantas bocas, com quantos sexos. Pode ser que tragas alguém para casa, pode ser que não. E apesar de viver algo que nada,
tu estarás feliz só por não ser um cativo. Até que um dia, depois de todas as noites se repetirem, tão iguais como a primeira, tu começarás a desconfiar, ao deitar a cabeça no travesseiro, que seria melhor ser um prisioneiro, que seria bom acordar com o rosto ao seu lado de manhã, alguém que tu conheces muito bem o gosto, conheces de cor a história de desgostos, alguém que tu conheces tão bem que basta estar na mesma sala de estar para se entenderem mutuamente, como se um só fossem. Então, tu quererás esses dias de passeio, essas salas de cinema, esses presentes de Dia dos Namorados, estas palavras e essas cartas de amor. Então, tu quererás momentos, cartão postal, desejarás viajar, andar a cavalo, beijar debaixo da chuva, só para saber se é bom. Então, meu amor, tu entenderás que é tarde demais. É tarde para o amor. Tu perceberás que passou tanto tempo ocupado com a liberdade que todos já conhecem tua autonomia e a extensão das tuas franquias. E tu terás licença até o dia da tua morte para morrer sozinho e soberano. Adoro essa cena 1, 2, 3. Esse trecho tem a ver muito com acho que questões muito contemporâneas, né, que eu tenho acompanhado, assim, em termos teóricos e também em termos afetivos, que tem a ver com a dinâmica das relações no mundo contemporâneo, né? Eu já tinha já tinha lido algumas questões, por exemplo, no sentido de que hoje, cada vez mais, as pessoas que demonstram afeto, elas são consideradas as pessoas mais fracas de uma relação, né? Então, quando você demonstra qualquer tipo de afetividade, as pessoas imediatamente recuam porque elas não estão preparadas para aquilo e elas acham que você pode ser um problema. Então, por conta dessa nova dinâmica um tanto perversa das relações contemporâneas, você precisa assumir uma condição em que você desenvolve uma personalidade um tanto blasé, né? Então, você não se mostra interessado por alguém, porque se você se mostrar, você é a parte mais fraca, né, a parte carente, né? Me incomoda um pouco quanto dentro desse mundo contemporâneo, né, basta você dizer que gosta de ficar lendo poemas em casa, ou gosta de ouvir, sei lá, Nina Simone no final de semana, né, e as pessoas falam, essa música corta pulso, né, coisas nesse sentido, né, e parecem que são piadas, parece que são apenas piadas, mas isso de apenas piadas, elas guardam questões muito problemáticas, que é o modo como a gente vai dessensibilizando as pessoas. Então, quando você tira o direito das pessoas de sentirem emoção, de estarem muito próximas do choro, né, dessas emoções específicas, é como se a gente estivesse, de alguma forma, passando por uma espécie de robotização também, né, de desumanização, muito quase de ficção científica, né? Então, é como se aquela tópica do homem não chora começasse a ser aplicada a todo mundo, né? Então, nessa sociedade do consumo que a gente vive, a gente tem que ficar o tempo todo demonstrando que a gente está muito bem, que está tudo muito bem, que a gente tem uma vida muito boa, a ponto de agora a gente ter essa piada, assim, que e fora dos stories, como que você está, né? Que é a pergunta das redes sociais, né? Que já virou um meme, né? Porque a gente a todo momento tem que ficar tentando demonstrar que a gente está bem e não mostrar nosso lado frágil, porque nosso lado frágil é uma fraqueza, né? Por isso daí essa ideia de que qualquer representação mais afetiva seria considerado dentro desse espectro de uma pessoa, então, que é emocionalmente instável e que daí ninguém quer lidar com isso, né? E o que acaba, então, deixando muitas pessoas sozinhas, porque as próprias pessoas que repudiam as representações românticas, elas não conseguem mais se conectar com ninguém, porque elas estão agindo da mesma forma que as pessoas agem, ou seja, estamos numa espécie de balé, um balé blasé em que ninguém consegue, de fato, manter uma relação, né? Tudo ficou efêmero. Então, né, o Bauman já dizia, né, mundo líquido, né, essas relações, elas
elas se tornam bastante efêmeras, fugazes, né, e acaba que nós nos desumanizamos no processo, né. Eu acho que essa sua novela, ela traz, ela resgata essa nossa humanidade, esse desejo latente pelo amor, pela entrega quase que devocional, né, ao ser amado, e isso é muito impactante. Eu acho que é a grande mensagem da obra, né? O amor. Eu vejo um romantismo muito forte na sua novela. Ela, em certos trechos, realmente é de arrepiar, né? É muito forte, é muito denso, é um texto muito caro para mim, assim. E, bom, vou deixar a Cirlei fazer a pergunta dela. Então, Márcio, boa noite. Boa noite. O que eu gostaria de saber, assim, é quando chega a inspiração para ti, de que forma que ela chega? Ela já chega como uma novela, como foi essa que você escreveu? Ela já vem pronta, já vem estruturada? Ou você vai trabalhando? Tem uma ideia e você vai trabalhando até ela chegar a se transformar numa novela? Como Acho que funciona? há projetos e projetos, né? Existem as ideias que aparecem, por exemplo, pelos microcontos que eu produzo, então elas são mais punctiformes, assim, digamos. Elas aparecem por conta de coisas que eu vejo na rua, então uma placa, uma conversa, né, aquilo me desperta para alguma questão. Às vezes é um processo de arqueologia das próprias memórias, né? Eu escrevo muitos contos baseado em experiências que eu tive no passado. Então, às vezes eu resgato alguma memória, assim, até sem querer, as memórias aparecem, né? A gente tem muito dessa ideia da memória, dessa memória involuntária, né? Então, a gente está assistindo um filme, lendo um livro, alguma pessoa passa pela gente com algum perfume específico, a gente se lembra de alguém, né? Então, de repente, quando eu começo a subir com esses baldes da memória, né, por conta de alguma coisa que foi despertada, eu começo a formar o embrião de uma próxima narrativa, né? Então, eu faço várias anotações, penso numa estrutura, eu penso de qual ponto de vista essa história pode ser contada, né? Então, eu faço um grande planejamento, né? Atualmente, eu estou trabalhando com um projeto que é um livro de sonhos, que basicamente, então, seriam contos, né? Mas é um livro de sonhos. Eu já estou gestando ele há algum tempo e, a princípio, eu tinha uma ideia um pouco mais simples, mas ao longo de todo esse processo de registro dos sonhos que eu tenho feito, né, eu sou uma pessoa que sonha muito, que tem aquilo que a gente chama de sonho vívido, né, que é quando você acorda e você tem a sensação de que aquilo aconteceu de fato, e a sua mente fica um tanto assim, confusa, peraí, mas os sentimentos foram tão fortes naquele momento que parece que de fato existiram. Então você fica, digamos, ao longo do dia, dependendo do sonho, ao longo da semana toda, ainda com aquela sensação de que aquilo te acometeu. Então esses sonhos eu costumo registrar logo quando eu acordo. Então registro e já tento dar de alguma forma mais, digamos, literária para o sonho, um tratamento mais literário. Depois eu jogo no papel e vou trabalhando, né? E esse livro específico, agora estou organizando a partir de uma série de outros dispositivos paratextuais. Tenho feito uma pesquisa, por exemplo, de histórica, porque é um personagem que eu inventei, que é um escritor argentino, então estou em contato com um amigo argentino meu para me dar alguns detalhes dos anos 80, dos anos 70, o que ele fazia, quais eram espaços históricos importantes para ele, que lugares que ele passeava, quais eram as coisas mais interessantes, assim, recorrentes também da vida cotidiana, para eu ficar pensando alguns desses detalhes e elaborando esse texto, né? Então, está em processo de construção, assim. Mas, em geral, ele tem um momento, então, digamos, mais livre, assim, que seria, então, esse estalo, essa inspiração que vem,
né, mas depois um outro momento extremamente técnico, em que eu vou, então, tentando dar forma para aquilo que eu pensei inicialmente. Muito bem. Então, a gente já está quase caminhando para o final, né, da nossa entrevista. Vamos para mais uma pergunta da Cristel, antes de fecharmos, então, esse encontro. Cristel, por favor. Muito obrigada. Dá para me ouvir bem? Sim. É mais ou menos na linha da Cirlei, mas é uma coisa que ficou muito na minha cabeça quando eu estava lendo, que tem algumas palavras que você coloca começando com letra maiúscula, como nada, universo, vida, e algumas outras vezes não, o universo aparece às vezes com letra maiúscula, às vezes com minúscula, e é uma coisa que eu faço quando eu estou escrevendo muito com sentimento, assim, não pensando muito, naturalmente eu acabo fazendo isso. Só que, ao mesmo tempo, isso também teria um sentido por trás que poderia ter vindo da razão. Então, eu queria saber se essas quase personificações dessas palavras foram racionais ou se foram no sentimento, assim, da hora. E emendando a pergunta da Cristel, né, essa pergunta que já teve lá no curso de letras também, Deus aparece em minúsculo durante toda a narrativa várias vezes, então, bora lá falar sobre isso. Tá bom. Vou começar por Deus, que é, a estratégia de usar Deus, santos e todos os nomes de religiosidades em minúsculo é para atenuar o poder dessas figuras, né, no cenário dessa personagem. Isso dialoga também com as minhas próprias crenças, né? Eu não acredito em Deus, né? Então, eu queria que essa ideia de que todas as vezes que esse nome fosse mencionado, que essas entidades fossem mencionadas, é como se elas fossem apenas entidades retóricas, alguém para quem você se dirige, mas não necessariamente a existência de um santo, de um Deus, como é construído pelas religiões, né? Então, nesse sentido, eu queria fazer essa provocação, né? A partir, então, do uso da figura de Deus apenas como elemento retórico. Ao passo que, nesses momentos em que nada e universo acabam assumindo uma personificação, é como se eles ocupassem os lugares quase desses outros espaços que estão, então, vazios, que é a ideia de, se Deus está morto, o que ocupa esse espaço? É o nada, é o acaso, né? Isso tem a ver também com as minhas próprios estudos que a gente pode fazer em narratologia, especialmente com biografia, né? Então, quando a gente estuda a biografia, a gente sempre pensa na perspectiva de que a gente conta tudo a partir de uma linha cronológica e lógica, em que a gente vai compactando uma série de eventos que aconteceram na nossa vida e tentando dar uma ideia de linearidade, mas que não existe. Então, a vida como a gente pensa, ela é diferente do modo como a vida é vivida. A nossa vida, como ela é vivida, é muito mais caótica, acidental, ela é cheia de coisas que nos atravessam, né? Mas, frequentemente, a gente é impulsionado a dar um sentido para as coisas, né? Então, será que choveu hoje porque Deus estava falando que eu não deveria sair? Não. Você está tentando personalizar uma ideia da chuva como algo que só tá agraciando você. Mas essa chuva está acontecendo na cidade toda, no estado todo, enfim. Então, não tem a ver apenas com você. Você que está adotando alguma coisa de significação, né? Isso muitas vezes pode ter a ver com Deus, ou as coisas que você acredita, né? Então, eu queria muito pensar nesses elementos, né? Pelo menos eu pensava nisso quando eu construía essas relações, né? Porque o quanto a gente acaba atribuindo significados para certas construções, e são construções vazias, né? Eu gosto muito de uma frase da Fanny Rizgail, que é uma psicanalista, que ela diz o seguinte: a verdade e a mentira têm a mesma estrutura, né? O que significa que fora do discurso não há nada que você possa comprovar, né? A partir do momento que está no discurso, tudo pode ser porque é verossimilhante, basta que você feche o código, basta que você coloque elementos que possam convencer outra pessoa, né? Tudo é retórico, né, nesse sentido. Perfeito. Márcio, a gente gostaria muito de te agradecer. Eu sei que a vontade é de seguir conversando. Agora que a gente tem algumas perguntas, estamos um pouco inibidos, a gente sabe do seu horário, a gente tem também um cronograma de tempo aqui para esse evento.
Tá? Então, gostaria muito de te agradecer. Quero dizer que esse foi o primeiro encontro desta série de entrevistas com autores catarinenses, né, e que vocês acompanhem esta e outras entrevistas através do nosso canal Instagram Mediação LIC BC. Obrigado pela participação de todos. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenham gostado da experiência também de conversar com um escritor contemporâneo. E se não leram ainda a novela, procurem. Ela está vendo na Urutau, vocês podem encontrar até no Magazine Luiza, também tem na Amazon. Quem mora em Florianópolis tem na Livros e Livros. Eu ia perguntar justamente onde que o pessoal podia adquirir. Perfeito, muito obrigado pela participação. Obrigado, Chase, obrigado, Gustavo, e obrigado, Adriano, e obrigado a todo mundo que estava aqui participando. Obrigado pelo retorno de vocês, um abraço e até o próximo encontro. Até a próxima. Tchau.